Eu tenho uma palavra muito importante, muito especial, da parte de Deus para o seu coração. E eu quero ver se eu não consigo hoje, quero desejar não conseguir pregar. Eu quero ver se eu consigo ensinar, conversar com vocês, e ministrando, expondo a palavra lentamente. O tema é homens espirituais. Eu quero tomar como base o texto de 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler de 45 a 49. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, ou seja, não foi o último que veio antes, mas o natural, o primeiro Adão. Depois do primeiro Adão veio o último Adão, veio o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Como esses poucos versículos explicam tanto. Então a Bíblia fala de dois Adão. Ela fala do primeiro Adão, e lembrando que dos significados do nome da palavra Adão é originador de raças, originador de espécie. A palavra Adam significa terra, terra vermelha. Ele veio do pó da terra. Mas também significa originador de raças. Deus, ao criar o homem, Ele tinha como plano, como projeto no seu coração, que o homem reproduzisse enchendo toda a terra. Enchendo de pessoas iguais a Adão e Eva, que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou Adão e Eva, a imagem e semelhança dele, e disse para Adão e Eva: agora vocês devem se multiplicar, enchendo a terra de pessoas semelhantes a vocês, porque vocês são semelhantes a mim. Então as pessoas também serão semelhantes a mim, Deus. Este era o plano de Deus, era isso que estava na mente de Deus, quando Deus criou o homem. Olha por gentileza Gênesis 1:27. 1:27, Gênesis. Olha o que esse texto diz. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então eles foram criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Vejamos o texto de Gênesis 1:21. 1:21 e também o versículo 24. A parte final ali diz assim: de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Esse texto está dizendo o seguinte: a baleia vai reproduzir baleia, o tigre vai reproduzir tigre, o elefante vai reproduzir elefante, a águia vai reproduzir águia, o abacate vai reproduzir abacate, o abacaxi vai reproduzir abacaxi. Não existe espaço para a evolução. É assim, está feito, e assim foi, conforme a sua espécie. E quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse: vocês gerarão filhos segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. O plano de Deus é um plano perfeito. Então o primeiro ponto, se você está escrevendo aí, o plano perfeito. Então Deus tinha um plano perfeito. Os pensamentos de Deus sempre foram e sempre são pensamentos de paz, pensamentos de vida. Nunca passou na mente de Deus
que o homem vivesse aqui na terra em conflitos, em guerras, em dores, em enfermidades, em dissabores. Nunca passou isso pela mente de Deus. O propósito de Deus era que Adão e Eva tivessem os filhos segundo a sua imagem, e eles já eram segundo a imagem de Deus. Que eles dessem sequência de que todos os seus filhos tivessem a imagem e a semelhança do próprio Deus, tivesse o seu poder, tivesse o seu domínio, tivesse a sua sabedoria, tivesse a sua capacidade. Este era o sonho de Deus. Como Adão já tinha a imagem e a semelhança de Deus, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos chegariam até nós com a mesma imagem e semelhança de Deus. Assim Deus teria uma família sobre toda a terra. Pio, você está dizendo que o sonho de Deus era ter uma família sobre a terra? Exatamente, a sua imagem e a sua semelhança. Uma família de reis e sacerdotes. Olha o que está escrito em Efésios 2,19. Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha o versículo Efésios 3,15. Efésios 3,15. Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Esse texto diz que Deus tem uma família nos céus. E Ele gostaria que também existisse uma família, a família dele, a imagem dele, a semelhança dele na terra, sobre a terra. Esse é o plano de Deus, esse é o projeto de Deus. Quando Jesus nos ensina aquela oração, ele diz que a sua vontade seja feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Meu irmão, se você entender essa bondade de Deus, este amor de Deus, se você entender que é assim o desejo, o coração de Deus, jamais você permitirá chegar na sua mente qualquer pensamento contrário a isso, qualquer pensamento que diga, por que Deus está permitindo esse sofrimento? Você jamais deixaria esse pensamento entrar na sua mente. Jamais. Jamais. Eu quero fazer um parênteses aqui para explicar algo. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito no grego. E aí então ele é traduzido a partir do grego para todas as demais línguas, inclusive o português. Na tradução, nós perdemos um pouco o significado, o sentido de algumas palavras-chave. Por exemplo, a palavra amor. Quando você lê na sua Bíblia em português, amor, não necessariamente no grego é a mesma palavra. Porque no grego nós temos a palavra ágape, filéu, eros, e que todas elas são traduzidas para o português como amor, amor, amor. Só que cada uma delas tem uma aplicação e uma significância diferente. Vejamos a palavra conhecimento. Quando você lê na sua Bíblia, conhecimento, conhecer, conhecimento, não necessariamente no grego você tem a mesma palavra. Deixa eu explicar isso para você. Nós temos a palavra no grego, eu vou pronunciar mais parecido com o português, né? Gnose. Gnose. Então, quando aparece a palavra gnose, é traduzida para o português conhecimento. Gnose é um conhecimento científico. É um conhecimento que se adquire nos bancos escolares, que passa de uma pessoa para outra pessoa. A receita que você recebeu da sua mãe, e você faz aquele bolo gostoso, aquele assado gostoso, é uma gnose, um conhecimento que passou de um para o outro. Conhecimento da natureza, da matéria, daquilo que nós estudamos, isso é conhecimento, isso é uma gnose, conhecimento. Existe uma outra palavra no grego, eido, em uma outra parte aparece aido, que também é traduzida para o português como conhecimento.
mas já tem um significado um pouquinho diferente. Eido é compreender o conhecimento. Você tem o conhecimento de como faz essa receita de bolo. Ao compreender essa receita, aí já não é só gnose, é eido. Você já compreende o conhecimento. Você está consciente daquilo que você conhece. Agora eu sei que conheço o conhecimento. Agora eu sei que sei este assunto. No grego aparece a palavra eido, mas no português é traduzido igualmente como conhecimento, como gnose, conhecimento, conhecimento. Tem uma terceira palavra no grego, que é gnosko. Em português nós falamos ginosco, mas é gnosco. Gnosco já é um conhecimento revelado. A mente humana não encontra esse conhecimento, ela não aprende, não é uma gnose. Ok? Então, nós estamos falando aqui de gnosco. Vai além do conhecimento acadêmico, ultrapassa a ciência. E é traduzido em português como conhecimento, como as outras duas palavras. Por exemplo, por que Cristo Jesus foi crucificado, morreu na cruz? A mente humana não entende isso. Não faz sentido. Não se compreende isso naturalmente. Jesus morreu na cruz no meu lugar para me salvar. A mente humana, ela diz, não faz sentido isso. Este conhecimento, então, não é nem gnose e não é nem eido. É gnosco, que já é um conhecimento revelado. Somente quando é revelado pelo Espírito de Deus ao homem, é que esse homem tem o gnosco. Sem a revelação do Espírito Santo, nós não temos este conhecimento revelado. Nós precisamos da ação de Deus a nosso favor para conhecermos o assunto. Eu quero ler esse texto de 1 Coríntios, capítulo 2, de 6 a 10. 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não a sabedoria desta era, deste mundo, ou dos poderosos desta era, ou dos poderosos deste mundo. E esta sabedoria está sendo reduzida a nada. Ao contrário, nós falamos da sabedoria de Deus. Percebe que existe a sabedoria terrena e a sabedoria de Deus? E ele está dizendo, eu estou falando da sabedoria de Deus. De novo lá. Do mistério que estava oculto. A sabedoria de Deus, ela está envolta em mistério. Mistério é aquilo que não é revelado, aquilo que está oculto. O qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, antes da fundação do mundo, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era, deste mundo, entendeu a sabedoria de Deus, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória, ou seja, Jesus. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, ou seja, não se aprende em universidades, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus diga comigo, revelou. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, o gnosco é esta sabedoria de Deus revelada a nós pelo Espírito de Deus. É um outro conhecimento, é um outro nível de conhecimento, é um outro tipo de conhecimento. E ainda nós temos uma quarta palavra,
que é traduzida para conhecimento. Vocês estão aí ainda, amém? É uma quarta palavra. A palavra é epignosis. Epignosis. Epignosis é o conhecimento revelado completo. É o conhecimento revelado total, pleno. O conhecimento passa a ser seu. Ele passa a habitar em você. Ele passa a existir dentro de você. Epignosis. Você faz parte do conhecimento e o conhecimento ele toma conta de toda a sua vida, de todo o seu ser. É quando você sabe o que fazer com o gnosco. Você tem o conhecimento revelado, só que agora você tem a epignosis. Você sabe como agir, como lidar, como aplicar o gnosco. Agora você tem o conhecimento total, revelado de Deus no teu espírito. Aleluia. Deixa eu dar um exemplo para ver se fica um pouquinho mais fácil. Você recebe um pacote. Você recebe um pacote. E aí, você sabe o que tem dentro do pacote. Você conhece o que tem dentro. Isso é eido. Você conhece o que tem dentro. O pacote é uma Bíblia. E você já sabe alguma coisa da Bíblia. Você já tem o gnosco. Você sabe o que é o pacote, eido. Você sabe o que tem ali dentro e conhece alguma coisa daquele pacote. Você já tem o gnosco. Agora você pega aquela Bíblia e você começa a estudar. Você começa a mergulhar. Você começa a se aplicar. Você começa a se dedicar. Aí você tem o epignosis. A revelação total de tudo que está ali. Aleluia. Deu para entender um pouco? Mais ou menos? E quando você lê na Bíblia, você vai encontrar somente a palavra conhecimento, 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 conhecimento. Só que no texto escrito, a aplicação daquela palavra é outra, tem outro sentido. E por isso vocês estão aqui, e por isso eu estou aqui, né? Para explicar para você, para mostrar para você, para falar para você aquilo que você ainda não sabe. O que nós estamos tratando aqui, nesta hora, em falar do primeiro Adão, em falar do segundo Adão, nós estamos tratando de gnosco e epignosis. O que eu vou falar para você sobre o primeiro Adão, sobre o último Adão, a sua mente natural, ela não vai entender bem, não faz sentido. Você precisa receber no teu espírito, você precisa crer, você precisa aceitar essa palavra e dizer, uau, isso é assim. Eu não estou entendendo no sentido de gnose, no sentido de eido, mas eu estou recebendo como gnosco, estou recebendo como epignosis. Posso ouvir um amém? O texto diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não chegou no coração humano aquilo que Deus preparou para nos presentear. Aleluia, aleluia. Queridos, o conhecimento humano, o conhecimento gnose, você aprende por comparação, você aprende por experiência. Só que, quando nós falamos de gnosco e de epignosis, não é por comparação, é por fé. Não é por comparação, é crendo. Não é por comparação, é lambando, é recebendo. É assim que funciona. Não entendo, mas creio. Vamos ao segundo pensamento do nosso estudo, a queda. A queda. Gênesis 3:23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora. Mandou embora quem? O primeiro Adão. O mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Adão fora expulso do Éden. Deus o mandou embora. Queridos, aqui nós temos um dos dias mais tristes de toda a história da humanidade. Deus cria o homem,
a sua imagem, a sua semelhança, para que ele pudesse reproduzir, povoar a terra, encher a terra, ser rei, ser sacerdote, plano perfeito, plano perfeito, plano perfeito. Mas o homem desobedece a Deus, vira as costas para Deus. O homem, ele faz uso do seu livre-arbítrio para fazer uma escolha de independência, de separação de Deus. E agora ele foi expulso da presença de Deus. A desobediência de Adão e Eva trouxe consequências trágicas. Trágicas. Essa queda trouxe consequências trágicas. Os filhos de Adão e Eva não nasceram mais conforme a imagem e semelhança de Deus, conforme o plano original, mas eles nasceram agora conforme a imagem e semelhança de Adão e de Eva. Agora os filhos de Adão e Eva nasceram segundo a imagem deles. Qual a imagem que eles tinham agora? De um homem que for expulso da presença de Deus, de um homem que não estava mais na presença de Deus, de um homem caído, de um homem pecador, de um homem separado de Deus. Os filhos de Adão e Eva, eles assumem esta herança maldita, separados de Deus, afastados de Deus, pecadores e caídos. Segundo lugar, toda a autoridade que Deus havia dado a Adão, ele perdeu. Ele já não era mais rei e já não era mais sacerdote. Toda a autoridade que Deus havia depositado na vida deles, eles perderam. E quem assume o governo, queridos, isso é muito importante, porque as pessoas perguntam isso para você todo dia. E quem assume o governo, quem assume o mando, a administração do planeta Terra, Satanás e seus demônios. Por isso existe violência, por isso existe mortandade, por isso existe corrupção, por isso existe lava-jato, por isso existe... Aleluia. Por isso. Queridos, se o governo não estivesse nas mãos de Satanás, o governo da terra não estivesse nas mãos de Satanás e seus demônios, o governo da terra não estivesse nas mãos de Satanás e seus demônios, se não tivesse, mas se o plano original de Deus, lá no Éden, continuasse na sua plenitude, na sua totalidade, não era necessário, por exemplo, nas estradas, colocar limite de velocidade. Não era necessário ter chave na tua porta, senha na sua conta bancária. Não era necessário hospitais. Não seria necessário presídios. Você consegue entender isso? Alguém pelo menos grita amém, aleluia. Se não tivesse ocorrido essa desobediência ao ponto de Deus ter que expulsar o homem da sua presença, nós estaremos vivendo no paraíso. A terceira consequência, agora já não eram mais Adão e Eva quem reinavam sobre a terra. Olha o que está escrito em Romanos 5,15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, por causa da transgressão de Adão, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Com a transgressão de Adão, nós começamos a viver debaixo do governo da morte, da opressão, da angústia, da tristeza, do infortúnio. Por isso, 1 Coríntios 15, 48, 1 Coríntios 15, 48. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Assim como, tal qual, semelhantemente, da mesma forma.
Aqui nós temos a herança do primeiro Adão por causa do pecado. Adão tornou-se terreno, limitado, escravo, frágil, pequeno. Ele passou isso a todos nós. Essa herança nos obriga a aceitar a dor, a doença, a tristeza, a escassez, a guerra, o egoísmo, a violência, a morte, a seca, a enchente. Essa é a herança de Adão, que agora quem está gerenciando, gestando, administrando essa herança de Adão é Satanás e seus demônios. O primeiro homem tornou-se homem terreno, falido, caído, incapaz, limitado. Mas nós damos graças a Deus, porque Deus ele não desistiu de nós. Ele não abriu mão do seu propósito, do seu sonho, de ter sobre a terra uma família. Ele não abriu mão desse propósito, ele não abriu mão desse projeto. Graças a Deus, ele não tinha plano B, ele continua no plano A. Aleluia! Deus aciona mais uma vez um Adão. Na verdade, a Bíblia chama ele de o último Adão. O último Adão. Lembrando que Adão é um originador de raças, originador de espécies. Olha o que diz João 3, 16 e 17. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu último Adão, deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho, o último Adão ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, por meio de Cristo, por meio do último Adão. Alguém grite, aleluia, amém, louvado seja Deus. Aleluia. Amados, Jesus Cristo não veio para nos condenar. Ele veio para ser condenado em nosso lugar. O primeiro Adão fez uma dívida altíssima. O último Adão veio e pagou totalmente esta dívida. O primeiro Adão pecou. O último Adão foi punido. O primeiro Adão se afastou de Deus. O último Adão nos leva de volta para Deus. Aleluia. O primeiro Adão introduziu o pecado no mundo. O último Adão veio para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o último Adão fez isto, como o último Adão que é Jesus Cristo fez isto, tirar o pecado do mundo. 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Alguém diga amém. Ele mesmo, pessoalmente, ele não escalou outra pessoa, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, por suas chagas, vocês foram curados. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Meu irmão, esse é um conhecimento que não se adquire em banco escolar. Isso é algo revelado, gnosco, epignosis. Você precisa crer nisso e dizer, isso é meu. Sem querer, eu e você recebemos a herança do primeiro Adão. Mas agora querendo, decidindo, escolhendo, nós escolhemos receber a herança do último Adão. Você nasceu e ao nascer terrenamente, você automaticamente recebe a herança do primeiro Adão. Mas agora com a consciência, usando o seu livre-arbítrio, você decide rejeitar tudo aquilo que você herdou do primeiro Adão, e você diz, eu recebo a herança do último Adão. Aleluia. Esse é um grande segredo, esse é um grande mistério. Não tem como você desfrutar das duas heranças, do primeiro Adão e do último Adão. Não tem como servir a dois senhores. Você precisa rejeitar tudo aquilo que veio sobre a sua vida do primeiro Adão e se abrir
para a herança do último Adão e conscientemente dizer: eu quero tudo aquilo que o último Adão deu como legado para a minha vida. Aleluia, aleluia. Se você sentir liberdade, diga assim: eu renuncio toda a herança do primeiro Adão. Eu renuncio toda doença. Eu renuncio toda dor. Eu renuncio toda opressão das trevas, todo desânimo. Eu renuncio todo medo, toda escassez. Eu renuncio todo fracasso, todo ódio. Eu renuncio todo vício. Eu renuncio, eu ordeno, saia da minha vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Graças a Deus. E agora, e por isso, eu e você somos pessoas espirituais, homens espirituais. Aleluia. Esse é o terceiro ponto, homens espirituais. Em 1 Coríntios 3:21 diz... 1 Coríntios 3:21, portanto, ninguém se glorie em homens. Portanto, ninguém se glorie, ninguém confie. Gloriar aqui é confiar, é jactar-se nos homens, porque tudo é vosso. Queridos, veja bem, quando o texto diz, ninguém se glorie nos homens, não é para você não se gloriar no fulano, no beltrano, é para você não se gloriar em você mesmo. Ninguém se gloria nos homens, porque o primeiro homem é terreno, porque o primeiro homem é diabólico, porque o primeiro homem recebe a herança de Adão. Não se glorie no homem. Você não está entendendo? Não se glorie na sua capacidade, não se glorie na sua habilidade, não se glorie no seu diploma, não se glorie nas suas faculdades. Ah, pastor, eu tenho um negócio e o dólar está subindo, pastor, o que eu faço agora? Não se glorie no homem. Pastor, a bolsa, eu apliquei na bolsa e a bolsa caiu. Não na bolsa da esposa, é a bolsa de valores. Pastor, e agora tal? Não se glorie nos homens, não confie nos homens. Ah, pastor, agora eu arrumei um guru, um coaching, ele vai me orientar nos meus negócios. Não se glorie nos homens. Meu Deus. Meu Deus. Queridos, por que isto? Porque eu e você, nós somos homens espirituais. Irmãs, vocês são mulheres espirituais. 1 Coríntios 15, 46 e 47. Não foi o espiritual que veio antes, claro que não. Antes veio o natural, antes veio a herança do primeiro Adão. Depois é que veio o espiritual. Olha o 47. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus, aleluia. E nós rejeitamos a herança do primeiro, e nós abraçamos e decidimos e escolhemos a herança do último, daquele que é dos céus. E se você já ressuscitou com Cristo, você pensa nas coisas dos céus, do alto, e não nas que são da terra. Oh, aleluia. Por isso a nossa alegria não é terrena, por isso a nossa paz não é terrena. Por isso o seu humor não está vinculado às circunstâncias do dia a dia. O seu humor, ele é efervescente, ele é glorioso, porque diuturnamente você está conectado com a glória e com os céus. Se você entender isso no seu espírito, se você crer isso no seu espírito, 1000 cairá ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Aleluia, aleluia. Aleluia!
Jesus Cristo declara: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também os envio ao mundo. Espera lá. Você entende essa escritura? Sim ou não? Não entende. Vou explicar. Você pode querer entender ela como gnose, mas como gnosco e epignose você ainda não entende. Olha o que Jesus está dizendo, olha que declaração. Assim como o Pai me enviou ao mundo. Se Jesus foi enviado ao mundo, porque Jesus não estava no mundo. Ele diz: eu não sou do mundo. Consegue entender isso? Já era para você estar pelo menos sapateando, pelo menos sentado, fazendo assim, ó. Deixa eu explicar de novo. Jesus está dizendo assim como o Pai me enviou ao mundo. Se o Pai enviou Jesus ao mundo, significa que Jesus não é do mundo. Ele diz: eu também vos envio ao mundo. Isso significa que você não é do mundo. Deixa eu explicar melhor. Eu envio você, como ministério dessa igreja, para você iniciar um ministério, dá um país aí. Espanha, Suíça, Espanha, qualquer lugar na Europa. No Iraque, aleluia. Na Espanha. E você vai lá, você é casado, sua esposa, você tem 2 filhos. Aí nós enviamos você. Aí nós dizemos o seguinte, chegue lá e compre uma casa para você morar. Aí você manda um e-mail e diz: Pio, a casa aqui custa tantos mil euros. Ok, compre. Compre um lugar para a gente ter aí as reuniões, o culto. Pio, mas um lugar aqui custa tanto mil euros. Compre. Pio, a escola para os meus filhos custa tanto. Matricule-os. Pio, é o seguinte, eu preciso de 2 carros. E aqui o carro custa tanto. Compre-os. Você foi enviado à Espanha. Aquele que te enviou é responsável por você e por suprir cada uma das suas necessidades. Aí você diz: Pio, eu preciso de 10 mil euros por mês para viver aqui. Ok, está na sua conta. Pio, 10 mil euros é pouco, precisamos de 15 mil. Ok, está na sua conta. Você foi enviado. Ok, estamos avançando. Aí de repente, depois de um ano, você diz: Pio, a Espanha está numa crise econômica. Eu pergunto para você, o que você tem a ver com isso? É a Espanha que te sustenta ou aquele que te enviou que te sustenta? E ele diz: assim como o Pai me enviou, e absolutamente nada me faltou. Quando eu precisei andar sobre as águas, o Pai estava comigo. Quando eu precisei multiplicar os pães e os peixes, Ele estava comigo. Quando eu precisei ressuscitar os mortos, Ele estava comigo. Da mesma forma como Ele me enviou, eu vos envio a vós. E agora vocês não são mais terrenais, vocês não são mais do pó da terra, agora vocês são espirituais, vocês são do alto. Eu sustento vocês, a fonte é Deus, o suprimento é de Deus, aquilo que está nas mãos de Deus pertence a mim e a você, porque nós fomos enviados por Deus para uma obra na terra. Aleluia. O irmão gritou ali: eu sou um ET, aleluia. Pessoas espirituais. Por isso, a nossa alegria não é da terra.
Por isso a nossa paz não é produzida, gerada aqui na terra. Por isso a nossa glória não é terrena, a nossa esperança não é terrena. Por isso a nossa conquista não é terrena. Por isso a nossa herança não é terrena. Nós somos seres espirituais governando a terra, influenciando a terra, manifestando o reino de Deus. Porque agora em Cristo Jesus, eu e você voltamos a ser reis e sacerdotes. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você sabe que a declaração, aquilo que você fala, é muito importante. Quando você diz assim, eu estou desanimado, meu Deus, misericórdia. Você aciona 40 bilhões de células no seu corpo. E os 40 bilhões de células recebem a mensagem, fiquem desanimadas. Ah, estou triste. 40 bilhões é acionado pelo teu cérebro. Para 40 bilhões de células ficar triste no seu corpo. Cuidado com o que você fala. Esses dias uma pessoa conversou comigo, Pio, eu estou com uma dificuldade nesta área sexual, assim. Eu falei, você precisa dominar a sua língua. Não, Pio, eu estou com dificuldade na área sexual, assim. Você precisa dominar a sua língua. Não, Pio, você não entende. Você precisa dominar a sua língua. Porque a palavra de Deus diz, em Tiago, aquele que domina a língua, domina todo o seu corpo, aleluia. Ah, estou com um problema financeiro. Domine a sua língua. Take care. What are you saying? Be careful. It's so dangerous. Provérbios 26 diz, amou a maldição, que ela lhe sirva como vestimenta. Aleluia, eu creio nisso. Eu creio nisso. Está ligado? Está ligado? Está ligado? Aleluia. O que eu estou dizendo com tudo isso? Que somos espirituais. Nós recebemos a herança de Cristo Jesus. Nós somos pessoas espirituais. E você se deixa influenciar por circunstâncias. Você se deixa influenciar pela herança do terreno. Diga assim com os dois pulmões bem cheios, assim, com toda a fé no seu coração. Diga assim, eu recebo a minha herança, que foi dada pelo último Adão, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Vamos imaginar, irmãos, é impressionante. Vamos imaginar que isso aqui é um cheque. Imaginar, cheque de 10 mil reais. Eu estou lhe dando. Fique com os braços cruzados. Eu estou lhe dando. Não, fique com os braços cruzados. Estou lhe dando. Ele não pega, ela estende a mão e pega. Se eu estou liberando a palavra sobre você e você fica com os braços cruzados, você não recebe, o do vizinho recebe. Você precisa estender a mão. Ei, nós já aprendemos isso aqui. Você recebe a revelação no teu espírito, você crê com a sua alma e você obedece com o seu corpo. Como é que você recebe com o seu corpo se você fica aí com os braços cruzados? Quando eu digo assim, eu recebo, já levanta a mão. E uma só, você só pega 50%, levanta as duas.
aleluia, 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 aleluia. Diga assim: eu recebo a herança dada pelo último Adão, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Eu recebo toda a saúde, venha sobre a minha vida. Toda a ousadia, venha sobre a minha vida. Toda a abundância, venha sobre a minha vida. Toda a conquista, venha sobre a minha vida. Toda a alegria, venha sobre a minha vida. Toda a justiça, venha sobre a minha vida. Toda a vida abundante, venha sobre a minha vida. Todo o amor, venha sobre a minha vida. Venha sobre a minha vida. Fique em pé e aplauda o Senhor. Fique em pé e louve ao Senhor. Fique em pé e agradeça ao Senhor. Alguém grite: aleluia! Receba, 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 receba. Queridos, nós não estamos falando de gnose, de conhecimento científico acadêmico. Estamos falando de epignosis, a revelação completa de quem é Cristo Jesus na sua vida. Lembre-se, o primeiro Adão trouxe o pecado, o último Adão trouxe o perdão. O primeiro Adão trouxe a morte, o último Adão trouxe a vida abundante. O primeiro Adão trouxe a doença, o último Adão trouxe a saúde. O primeiro Adão trouxe a desobediência, o último Adão trouxe a obediência. O primeiro Adão gerou filhos pecadores, o último Adão gerou irmãos justificados. Oh, rab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 a. Shei, hey, 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 hey. Oh! Eu e você recebemos a herança do último Adão, que é Cristo Jesus. Nós somos geração eleita, povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, 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 oh. Arababaxê. Irmão, esse entendimento você precisa ter na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Não lance mão dos expedientes, não lance mão das práticas do primeiro Adão, do terreno. Lance mão das práticas, dos expedientes do último Adão. Não revide com aspereza, revide com amor. Oh. De olhos fechados, diga assim: sou descendência do último Adão. Sou herdeiro do Adão espiritual. Eu sou espiritual. Eu tenho a imagem do celestial. Eu tenho a natureza do celestial. Eu tenho a vida do celestial. Eu tenho direito à vida. Eu tenho direito à abundância. Eu tenho direito à saúde. Eu tenho direito à vitória. Eu tenho direito à riqueza. Os homens digam: somos homens espirituais. Mais forte: somos homens espirituais. As mulheres digam: somos mulheres espirituais. Mais uma vez: somos mulheres espirituais. Eu quero encerrar com o texto de 2 Coríntios 5,16. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideremos. Outra tradução diz: conhecemos. Do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não considero Cristo como homem, considero Cristo como Espírito, porque eu sou semelhante a Ele. Aleluia!